Maranata, boa tarde, amados de Jesus. Amados de Jesus. Eu te busco. De coração. Glory to God. Amém. Graças a Deus. Mesmo gemendo, nos esforçamos para estarmos aqui. Porquanto já não sentimos mais prazer de fazer live no Facebook. Só sentimos o prazer no TikTok. Nos esforçamos para outra vez estarmos aqui. A nossa pai agora é no TikTok.
E as redes estão a se lançar na África. Amém. Glórias ao Filho de Deus. Vai fazer falta. Oi, Vani. Estamos em outra praia. A praia agora é TikTok. O mar. Já não tem peixe no rio. O rio secou. Agora precisamos ir pescar no mar. O mar está cheio. Glória a Deus nas alturas. Quando as fontes secam, pá, complicado. Parece que estamos a empurrar o comboio com os dentes. Luciano Ferreira pedindo a igreja no centro de São Paulo. Em Ivani Barbosa. O Luciano disse que é urgente ter igreja aí no centro de São Paulo. Aí na avenida... Como é que é? Na Avenida Brasil. Aí no Brás. Hã? No centro de São Paulo, aí no Brás. É, Luciano? Graças a Deus. Eugênia Tito. Milagres terríveis no TikTok, né? Hein, João Leve? O agir é muito grande. Se pudéssemos estar lá todo dia e toda noite a curar as pessoas, a gente o faria. Mas a vida não foi feita assim. Somos equilibrados. E no tempo próprio, congregaremos esse povo. Ah, teu papoitão.
O Papoito, já não é Papoito, ó, Isabel. É Papoitão. Papoito. Aleluia. Johnny. É incrível, né? Temos essa informação, o Marcelino. 17 pessoas morreram. O comboio descarrilou. Sérgio Manuel Jamba. No centro das Tiradentes. No Brás. Um dia chegaremos aí, Luciano. No tempo próprio e aceitável. Um dia estaremos aí no Brás, aí no Tiradentes, na terra do Brás. Ou então na Celso Garcia. O acidente se deu ao lado do teu serviço, Sofia. Aí em Lisboa. Nunca esqueceremos mais das 500 mil almas. É muito forte, né? 500 mil almas. Glória a Deus. Estás a falar em 500 mil leve. Estou a falar em 2 milhões congregados num só lugar. Maria Helena? Mata bruxa é um algo. Vocês estão a implorar que querem comprar mata bruxa aí no Brasil. Por favor, me vende só, estou a precisar. E a mulher disse, não posso fazer isso, porque é proibido. Vocês estão a implorar que querem comprar o mata-bruxa. Eu vos disse que o mata-bruxa seria desejado na terra. Ainda nem alcançamos a plenitude das plenitudes. Já estamos a experimentar isso. Agora imagine daqui a mais 2 anos. Como é que é o mata-bruxa? O senhor Fernando Manassa, que disse, perguntou se o pai continua humilde, esteve no que fica. No sábado e domingo, disse que o pai tocou-lhe no peito, saiu a rotar da igreja até na casa dele. E no dia seguinte, como é que é? No dia seguinte também, disse, os falsos profetas lhe davam soco no peito para lhe libertar.
e nunca foi liberto, mas com um toque foi liberto. E não se apresentou por quê? Juliana, não falou nada. Juliana André, fosse profeta, lhe davam socos. E o pai da Sara se apaixonou pelo mata-bruxo. Eu tenho congregado na Assembleia de Deus, tenho tido sonhos com você na frente da igreja, orando na minha cabeça, em cima do altar da igreja. Uma vez, em um culto no lar, vi o Senhor no altar da igreja. Uma vez no culto, vi o Senhor na janela, olhando para mim. Tem que sair dali. Aí no teu lugar não, Luciano. Teu lugar é aqui. É o lugar dos mortos. Aí está a resposta. Você não pertence àquele lugar dos cadáveres. Queria um abraço, mas tremia todo e não conseguiu pedir. O que ele te falou? Disse: o homem tá diferente, tá cheio de poder. É incrível. Foge, rapaz. Vai aí no Itaí Paulista. Vais conhecer a igreja. Viaja. Não tem problema, não paga o preço. Num domingo você pode chegar. Aí do Camel. Na igreja do Camel. No Itamar. Não, Itamar. Como é que é? Itaqué? Já estou falando no governo do Lula, né? Itamarataú, como é? No palácio do Lula. Itamaraty. Ele irá se apresentar esse domingo, pai. Mas pede que ele fosse ter com o bispo Cosme. E atendeu-lhe. Como é que é? Pedi que fosse ter com o bispo e atendeu-lhe. Sim, então tá bom. Não tem problema não. Tá ligado. O mais importante é estar conectado. No desembargador Adérito Pereira da Silva. Luciano. O Zinete viaja 100 km da praia para Camel. Estás a ver o quê? 100 km, pô. Ficou maravilhado de tanto milagre que viu e já tem testemunho. Já? É muito forte, pô. E uma mulher estava da Namíbia. Me conheceu no tempo que eu fui perseguido. E ele disse que ele não ousou pronunciar juízo blasfemo contra mim. Ficou em silêncio. Não disse nem sim, nem não, nem bem nem mal. E ele disse: graças a Deus escapei. Mas os outros que andaram a falar à toa, muitos deles estão deprimidos ou estão a ficar malucos. Uma mulher angolana que está na Namíbia, que nos contou aqui que eles foram influenciados a me odiar, mas ela teria sido prudente, não cooperou, sentia que alguma coisa havia de anormal no homem, que havia um sobrenatural, que havia uma verdade, mas como a mentira
nos ouvidos dos pecadores fala mais alto do que a verdade. Então os mentirosos acreditaram, mas ela foi prudente, não aceitou e não rejeitou também, ficou em silêncio. Agora está a dizer que ainda bem que eu não falei mal de ti. Eu fui influenciada, como todos nós, mas eu me calei. Estou a vir aí. E eles todos estão envergonhados. Olha o que ela falou. Todos estão envergonhados. Não podem mais falar nada. E aqueles que te ofenderam, muitos estão malucos, estão a ficar malucos. Estão deprimidos. É incrível. Estou à espera dessa mulher. Vou lhe apresentar no altar. Ele vive em Namíbia. A justiça começou a ser justificada pelos filhos que um dia foram enganados. Os filhos que foram manipulados já começaram a justificar a sabedoria. Não disse a justiça, a sabedoria. Começou a ser justificada. Ok? Eu vim cumprir uma missão na Terra. A minha missão está aqui. Zacarias 4. Alguém poderá dizer, Zacarias 4 não fala de você. Fala de Zorobabel e também de Josué. E como tu dizes que a tua missão está em Zacarias 4. E como os loucos, os idiotas, não podem compreender a palavra de Deus. A mesma palavra que serve para mim pode servir para você como uma revelação. A mesma palavra na qual o Senhor falou para mim para fazer algo pode voltar para ti. A mesma. Agora, se eu imitar na carne, porque Deus falou com Abraão para ir matar o filho dele, e eu tomar o meu filho também para subir no monte para ele matar, quando ele não me falou, aí que é um erro, é uma catástrofe. Por isso você vê que na religião há muitos erros. Você encontrar pessoas que cometeram erros, como aquelas 3 meninas que morreram no rio, porque eles queriam imitar a Pedro. Pedro andou em cima das águas e na Coreia. Ouvimos essa história. E eles morreram. Se alguém tentar fazer o que Abraão fez e levar o seu filho no monte para sacrificar, vai sacrificá-lo, não a Deus, mas ao diabo. Não vai ouvir a voz de Deus dizer, não toques no menino. Agora sei que tu me amas, porque Deus não mandou ele. Ouviu? Se alguém ir buscar dinheiro no peixe, Pedro foi tirar o primeiro peixe, encontrou lá dinheiro. Eu vou encontrar uma nota de $100 na boca do peixe. Eu vou pescar no Kwanza. Eu vou tirar uma nota de $100. Eu vou encontrar 100 euros. Essa é a fé. Ele vai tirar o peixe, vai abrir e não vai encontrar dinheiro no ventre do peixe. Vai lhe rachar no meio, não vai encontrar dinheiro. Até vai ficar com dissabor dele comer, vai lhe abandonar aí. Mas por quê? Porque a palavra revelada para uma pessoa não significa que aquela palavra é também para mim. Tem a revelação para a igreja e também Deus fala diretamente, individualmente a certas pessoas, dando ordenanças, exortação, sei lá, repreensão, tudo isso. Ok? Mas se eu tomar a palavra que foi dirigida ao fulano, como que também vai funcionar em mim não vai funcionar. Mas a palavra que foi dirigida à igreja, todos na igreja, se crerem nela, vai funcionar. Ok? Mas se você usar a fé na palavra que foi enviada a Pedro, ou a Abraão, ou aos 12, ou a Paulo, e você achar que
você, ao crer na mesma palavra que foi dita a Paulo, e você também vai ser socorrido, vai se livrar, ou vais ver a mão de Deus, tu não verás. Porque você aí usou da carne. Você é um papagaio que está a imitar, sim, os sons alheios que você não consegue nem distinguir, nem decifrar, nem tão pouco não conseguirás esquadrinhar a cada som, nem interpretar, porque você só está a repetir o que você ouviu. Agora você veja, essa palavra foi dita sim a Zorobabel e a Josué, os dois que estavam a edificar a casa do Senhor. Nós vimos aqui, eles foram representados como os duas oliveiras, que estavam diante do castiçal de ouro, que vertia muito ouro, mas a mesma palavra vai se cumprir. Aliás, nós encontramos essa palavra no livro de Apocalipse, as duas oliveiras, ouviu? Se cumpriu nos dois que estavam a edificar a casa do Senhor, também vai se cumprir nos dois que vão julgar a terra, que vão ajudar Israel e que vão punir a terra e vão consumar essa dispensação. Ok? Agora, no tocante a Zorobabel. Zorobabel foi o governante dos judeus que voltaram da Babilônia. E Josué, o sumo sacerdote dos que voltaram na Babilônia, 70 anos depois. E nós temos uma palavra aqui a respeito de Zorobabel, que era o governante ou governador, a respeito da obra que ele teria nas suas mãos. E o Espírito, ou então Deus, confortou Zorobabel para que continuasse a edificar a casa. Deus lhe mostrou que o Espírito dele poderia lhe ajudar, que não seria por força nem por violência, mas pelo Espírito dele. Deus lhe mostrou que não haveria nenhum monte, nem tampouco o monte grande, poderia impedir-se ou opor na obra que Zorobabel teria recebido de Deus. Por isso diz a Bíblia, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás arrasado como uma campina, porque ele vai trazer a primeira pedra com aclamação, graça, graça a ela a primeira pedra, que hoje se cumpriu em Jesus Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, que foi posta como principal da esquina, e Jesus Cristo é a pedra dos novos edificadores hoje. Ontem a pedra foi real, aliás física, que Zorobabel usou para edificar o templo, e hoje nós temos Jesus, a pedra para edificarmos o templo. Ontem Zorobabel edificou um templo material, aleluia, porquanto o templo de Salomão teria sido destruído por Nabucodonosor. 70 anos depois do regresso, agora Deus mandou levantar o mesmo templo que teria sido destruído a mando de Deus. Mas chegou Jesus Cristo e disse que agora o templo de Deus é o homem, vós sós o templo de Deus no Espírito. Então agora também existe a edificação desse templo, como morada de Deus, isto é, libertar vocês do pecado, para vocês serem livres filhos de Deus e também morada de Deus em Espírito. Estão a entender? E para libertar vocês é preciso edificar o templo, não no físico, mas no espírito. Glória a Jesus. E esse templo é a manifestação do reino de Deus entre vocês, para que vocês possam ser libertos, para que vocês possam achar a verdade, para que vocês possam ver luz, como está escrito. E o povo que estava em trevas viu luz, para que vocês possam ser libertos do pecado, como está escrito. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e ele me ungiu para libertar os cativos e para pôr em liberdade os prisioneiros. Ouvistes, ó povo da terra? Então, feito isso, há uma libertação, há um templo, há uma manifestação, há uma edificação. Glória a Deus. E esta casa, cuja casa, então, a pedra principal, fundamental da esquina é Jesus Cristo. Paulo fala desta casa, ele disse, todos construímos casa, mas ai daquele que edificaram uma casa com outro fundamento, e que o fundamento é Jesus. Veja, só tem alguém que edifica a casa para todos os outros virem morar, mas cada um também é responsável para edificar a sua própria casa. O reino é a casa comum,
E você é a casa individual de Deus. E você é responsável para edificar a tua casa. A tua casa. E o fundamento é Cristo. E o material deve ser bom, perfeito, que suporta o fogo, como a prata ou então as pedras preciosas, prata ou ouro. Mas se você edificar essa casa com feno, palha, madeira, então ela não vai subsistir pelas tempestades, pelo fogo, por todas as provas, principalmente o fogo, que prova tudo. E a luz vai revelar a obra de cada um, e o fogo vai provar a obra de cada um. Agora, eu, como mensageiro de Deus, enviado para vir libertar essa geração, eu vim edificar um templo, a manifestação do reino, para que vocês pudessem achar Deus e edificar as vossas casas dentro da casa. Ah, aleluia! Jesus Cristo, como filho, construiu uma casa e foi fiel, mesmo sendo filho, na sua própria casa que ele edificar. Vais ver que Moisés não edificou nenhuma casa e assim tornou-se servo. E o servo não vai permanecer em casa. Seus filhos vão permanecer em casa. Estão a entender? Moisés, o servo de Deus, mas Jesus, o Filho de Deus. Que edificou a casa e que foi fiel na sua própria casa, que ele edificar com as suas mãos, com a sua vida. Este é o reino que ele prometeu. É chegado até vós o reino dos céus. E eu vim também para edificar a casa. Como assim, se a casa já foi edificada? Muitos anos depois, assim como o templo de Salomão teria sido destruído por Nabucodonosor da Babilônia, também o templo que foi edificado por Jesus teria sido destruído pela Babilônia, não de Nabucodonosor, mas da Roma. A Babilônia emigrou, saiu do leste para o ocidente. Estão a entender, né? Não, calma aí. Quem compreendeu esse mistério aí? Salomão edifica o templo. Muitos anos depois, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio destruir o templo por causa dos seus pecados. E o povo levado na escravidão. Prestem atenção. E a igreja, hoje é o Israel, é a Judeia espiritual, o Jacó do Senhor, o Israel, os filhos de... Calma aí, prestem atenção. Mas essa Babilônia teria emigrado e saiu do Oriente para o Ocidente. Ok? As práticas são as mesmas, os rituais são os mesmos, só se mudou os nomes. Ok? Então, o templo do Espírito Santo teria sido derribado por causa dos pecados da igreja. Então, a igreja não permaneceu na sujeição do Evangelho, da verdade. E assim, a Babilônia repetiu a proeza antiga. Destruiu, tomou o controle da igreja. E assim a igreja se transformou em a mãe de todas as prostitutas da terra. A que era noiva virou Babilônia. Porque Nabucodonosor espiritual corrompeu a igreja e a igreja que foi noiva se tornou Jezabel. Jezabel, Herodias, a mulher do rei, a prostituta, a feiticeira. Ok? Mas assim como Zorobabel, depois de 70 anos, recebeu a missão de levantar a casa do Senhor que estava em ruínas, como está escrito, e eu voltarei e edificarei a casa de Davi, a tenda de Davi que está caída. E eu voltarei e tornarei a levantar a tenda de Davi que está no chão. A história se repetiu agora.
Estás a ouvir? Não mais no físico, mas no espírito. Pois não vivemos na sombra das coisas, mas sim nas coisas exatas, da verdade, o reino. E agora? Eu vim para levantar a casa do Senhor, a tenda de Davi que está caída. Eu vim para levantar a tenda de Davi que está caída. Se Zorobabel eram dois, um era o rei e outro era o sumo sacerdote, eu agora só vim sozinho, com as duas missões, na mesma vocação de Jesus Cristo, rei e sacerdote, Melquisedeque. Por isso Jesus aparece como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era rei e também sacerdote, Deus Altíssimo. Desempenhava as duas funções. Aleluia! Glórias ao Filho de Deus. E eu também venho na mesma vocação para edificar a casa do Senhor. Oh, na ordem de Melquisedeque, glória, rei sacerdote. Já comecei a edificar a casa. Já comecei a edificar a casa. Aleluia! Fundamento Jesus de Nazaré. Glória a Jesus, material. Já comecei a edificar a casa. A minha primeira casa edifiquei-a com pedras preciosas. E a segunda casa a edifiquei com prata. E a terceira vou levantá-la com ouro puro. As três casas. Ok? As três casas e as suas glórias. Como disse Paulo, uma é a glória das estrelas, e outra é a glória da prata, e outra é do que é da lua, e outra é a glória do sol. Uma é a glória das pedras preciosas, outra é a glória da prata, e outra é a glória do ouro. Ouro puro. Ouvistes? E já comecei a edificar a casa. E já comecei a trabalhar. Trabalho árduo, mas a promessa é a mesma. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. E o Espírito do Senhor tem me ajudado esses longos anos. Ai de mim, se não tivesse a ajuda do alto, há muito tempo que os meus inimigos poderiam me afogar. Ai de mim, se não tivesse a ajuda do alto, o Espírito me ajudou e não usei a violência física da carne, mas usei a violência no Espírito. E contei com a ajuda do Espírito Santo. E esses anos Ele tem me ajudado e tenho edificado a casa do Senhor, habitando no meio das bestas feras, sim, sendo atacado noite e dia, levado como matador, como ovelha por matador, mas ninguém conseguiu me sufocar, ninguém conseguiu acabar comigo, ninguém. Amém? Ninguém. Então, feito isso, quer dizer que eu estou nessa vocação. Que essa palavra me foi revelada. Não estou a repetir como um papagaio ou um eco, não. Me foi dada essa palavra. Falei disso ontem. Não é por força, nem por violência. Por violência. No primeiro dia que comecei esta obra, essa palavra veio até mim. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E depois disse que é Zorobabel, que não tem Zorobabel, que sou eu, que estou a edificar a casa. Vou começar esta obra. Comecei. E vou terminar com esta obra. Ainda bem que já terminei as duas primeiras casas. Eu preciso edificar a terceira casa para enchê-la, aleluia, com a sua glória, para que o povo possa encontrar repouso. E essas casas que eu estou a edificar chamam-se Cidade do Refúgio. A Cidade do Refúgio. Oh, cujo fundamento é Jesus de Nazaré. E as suas portas estão abertas, e todos os humanos da terra são chamados para entrarem, para ver a luz, pois o Senhor está enchendo essas casas com a sua glória, com a sua glória, aleluia. E o povo que anda em trevas está em condições agora de ver a luz, e a unção do Espírito está a pairar também sobre estas casas, sim, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros, para abrir os olhos dos cegos, oh, aleluia, para anunciar o juízo do nosso Deus também é nesta dispensação.
e nem um monte grande, aleluia, poderá se opor. Não se opôs e nem vai se opor. E a palavra diz assim: quem és tu, o monte grande, diante do Marcelino, serás arrasado como uma campina. Nem o monte grande, nem os montes pequenos. Os 7 montes não puderam e não vão poder parar a edificação da terceira casa, o tabernáculo que falta, nem tampouco o monte grande vai conseguir impor, porque ele será como uma campina, será arrasado como uma campina. Alguém entrou na live ontem e nos disse: por que eu consigo te entender, mesmo não pertencendo à tua igreja? Outros não te compreendem, mas os mistérios que você fala, ele mandou no off ontem, é um brasileiro, os mistérios que você fala, eu consigo compreender. Outros não compreendem. Por que eu disse sim? Foge, corra, siga-me. Ok? E eu lhe falei, liga para o Paulo Rodolfo. E ele me disse, o que eu devo fazer? Eu disse, liga para o bispo Paulo Rodolfo e ele vai te ajudar lá no Brasil. Ele disse ele que consegue entender. Ele disse que ele se pergunta a si mesmo. Esse homem fala em muitos mistérios, mas eu consigo compreender. Mas eu não sou da igreja dele. Eu só lhe acompanho nas lives. Eu disse, o Espírito do Senhor abriu a tua mente, o teu entendimento para que você possa me compreender. Assim como ele fez com a Lídia, a primeira ocidental que se converteu no ministério de Paulo. Aleluia. Lídia, diz a Bíblia que Deus abriu a sua mente, o seu entendimento e compreendeu o que Paulo falava e pediu que fosse batizada e pediu também que eles entrassem na sua casa para que comessem pão. E Lídia se converteu ao cristianismo, aquela que era vendedora de púrpuras na cidade, agora se tornou cristã, mas naquele dia o Senhor abriu a sua mente para compreender. Eu disse, então estás nessa condição, rapaz. Eu lhe disse, foge. Follow me. Aleluia. Quem és tu, o monte grande diante de Zorobabel? Monte grande é Satanás. Existem outros montes pequenos. Ele é o monte mais grande. O maior monte. O monte representa os reis, os reinos, os poderes, as fortalezas. Satã é a maior fortaleza das trevas, mas está dito que nem mesmo ele poderia impedir a edificação da casa do Senhor. Não somente não ia conseguir impedir, mas também seria arrasado como uma campina. Está escrito que eu faço as tuas pontas de ferro e as tuas unhas de bronze, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor. Este é o dia, aleluia, que o povo vai se apresentar voluntariamente, porque é o dia do poder de Elias, para virem, aleluia, desfrutar das belezas incomensuráveis da glória de Deus, assim da sabedoria insondável do alto, da ciência inescrutável do Espírito de Deus, para poderem desfrutar da verdade e comer não do maná, mas do pão vivo que desceu do céu, e beber das águas cristalinas, aleluia, que dão vida àqueles que as bebam, pois elas saltarão para a vida eterna. Digam glórias ao Filho de Deus. E as águas estão a chorar, a chuva seródia já começou a cair na terra, e por isso a África foi tocada, a chuva está a cair, e o povo africano está a se alegrar, a terra está a ser regada, e o horto vai brotar, e todo aquele que semear vai colher, porque a terra que era árida agora se tornou uma terra fértil, e a terra fértil que é Angola, porque a primeira manifestação foi aqui, e na língua portuguesa vai se tornar um bosque, um bosque. O deserto como terra fértil, e a terra fértil como um bosque. Aleluia! Como uma terra virgem. Louvado seja o nome do Senhor.
Oh, glória a Jesus Cristo. Quando a terra não receber a chuva, em breve será amaldiçoada. Mas ainda bem que a terra foi visitada. Ainda bem que a terra foi visitada. Por isso vos foi enviado o profeta Elias, antes que viesse o dia grande e terrível do Senhor, para que o Senhor não viesse e consumisse a terra com todo tipo de maldição. E Elias está fazendo as batalhas, aleluia, de vocês. Elias está vos libertando do cativeiro. Elias, aleluia, abriu os céus e a chuva começou a cair. E a terra está sendo abençoada. A terra está sendo regada. A terra árida agora se tornou terra fértil. A terra, aleluia, que era dos espinheiros, agora se tornou uma terra abençoada por Deus, porque recebeu a chuva do alto. Mas infelizmente ainda tem muitos que estão atrás das cisternas rotas, mesmo tendo, glória a Deus, as águas cristalinas, águas vivas e mananciais de rios estão a brotar, glória a Jesus Cristo na terra, mas eles ainda estão a amar as bolotas dos porcos e estão indo atrás dos feiticeiros que lhes enganaram durante muitos anos. Mas eu sei que um dia muitos deles vão despertar e vamos arrebatar muitos deles no meio do fogo, como são arrebatados no meio do incêndio. Assim muitos vão escapar da condenação, sim, como está escrito, e o povo que escapou da espada e vão achar graça no deserto, pois eles vão se apresentar voluntariamente no dia do meu poder, e eles vão vir com santos ornamentos para adorar aquele que está entronizado entre os querubins, aquele que habita no meio do louvor do seu povo, aquele que é o Senhor dos exércitos, o Cordeiro de Deus, para dizer: santo és tu, hosana nas maiores alturas, aleluia, amém. Hosana nas maiores alturas. Esse povo vai adorar ao Rei na verdadeira adoração. E vai. E como vão adorar? Pois a luz está a brilhar na terra. A luz está a brilhar na terra. Por isso a África está em chama. A África está alegre. A África está feliz. Mas é só para começar. Porque precisamos edificar a terceira casa. Agora você vai atrás. Vai os meninos emocionados, pregadores da internet, ou então das redes sociais, e outros estão ainda a questionar a respeito do terceiro templo. Fala-me do terceiro templo. Fala-me. E eu lhe falei a outro brasileiro que me perguntou, disse: esquece o terceiro templo. Aleluia. Tu estás no templo do Espírito Santo. Esquece o terceiro templo. É você que deveria ser o templo do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo poderia habitar em você cheio de pecados? Então, no lugar em que você devia ser templo do Espírito Santo, você é templo dos demônios, coitos e demônios e salteadores, sim, ladrões, o diabo fazendo tudo, aleluia, de ruim nos vossos corpos, matando, roubando e destruindo, porque vocês não querem se purificar das más obras, vocês não querem adorar o Rei da Glória, vocês não querem amar a santidade de Deus, vocês não querem carregar a cruz, vocês não querem se arrepender dos vossos pecados, por quando vocês amam o mundo. Mas aqueles que se derem por avisados vão ver Deus. Eu disse que eu vou vos mostrar Deus. Mas Deus está na casa que eu edifiquei. Deus não está fora da casa. Deus está na casa que eu edifiquei. Esse é o reino de Deus. Venha, ó vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Corra, fuja. Eis aí o vingador de sangue está à tua atrás. Se ele te encontrar fora da cidade do refúgio, ele vai te matar, porque esta é a cidade do refúgio. Este é o refúgio dos pecadores. Refúgio dos pecadores é o reino de Deus. E eu tenho as chaves do reino. Eu fecho e eu abro. Eu tenho autoridade na terra para fechar e para abrir, para abençoar e para amaldiçoar, para matar e para vivificar, para levantar e para derrubar. Eu tenho autoridade porque eu tenho as chaves. Aleluia. E conquistei por mérito próprio, por uma vitória. Com violência resgatei o que se perdeu na caminhada. Glória a Jesus Cristo. Aqui não está um covarde que vai vos entregar o domínio. Aqui não está um covarde que vai desistir da sua vocação. Aqui não está um covarde que vai descansar à sombra da bananeira. Aqui não está um covarde que vai desistir de vos enfrentar. Aqui está um valente, corajoso, esforçado. Aleluia! Achei glória a Jesus, mas eu não fui achado. Eu fui enviado, glória a Jesus, e ungido com unção para bater as nações. Os reis têm que ser abatidos, todos têm que ficar de joelho. Os 4 poderes, aleluia, menos um, estão na China. Sabiam que os 4 poderes que controlam o universo estão na China? Os 4 poderes que controlam o mundo, menos um,
São 3 nesse caso. 4 poderes menos 1 é 3. Estão na China, tratando como poderão maniatar o homem, como poderão impedir o avanço do homem. Aleluia! Isso vai lhes custar muito caro. Olha só, eu estava a meditar nisso. São 4 poderes que têm os 4 cantos da terra. Então, o domínio, o monopólio absoluto, começando com a Rússia, China, Índia, América. Então, mas esses 4 poderes querem fazer uma nova ordem. Foram lá para fazer uma nova ordem significa mudar as coisas como eles estão. Você não está entendendo, né? Mudar as coisas como eles estão. Isto é, remover a América acima dessa ordem que nós vivemos e estabelecer a China com seus coligados uma nova ordem. Eles pensam que eles podem fazer isso. Não que eu estou a favor todos são do diabo. Todos pertencem ao maligno. Não estou aqui a dizer eu vou defender o Y ou H. Mas, humanamente falando, se alguém pudesse me dizer, calma aí, como homem, estou a falar como Marcelino. Alguém me dissesse, preferia os americanos ou os chineses? Eu diria, preferia os americanos. Não, eu estou a ser sério. Não estou na defesa. Aliás, eu vou destornar os americanos. Vou rasgar a bandeira deles. Mas estou a me referir, estou a falar ao Marcelino, que um cidadão que vive na terra, se tivesse para escolher como homem, acho que eu escolheria a China. Aquilo é uma ditadura, pá. Ninguém prega o evangelho livremente na China. Ninguém. Estou a falar esse evangelho aí, corrupto, o caído. O evangelho da verdade impõe. O evangelho da verdade não implora. Ele impõe. Paulo impôs a sua doutrina nos lugares onde Cristo não teria sido nomeado. Penetrou com chibatadas, mas prevaleceu. Lutou com as bestas feras, porque creu na ressurreição dos mortos. E ele conseguiu implementar a igreja. Então não estou a vos falar que eu escolheria os americanos para pregar livremente o evangelho. Não! Eu prego livremente o evangelho na China. A brutalidade inspira respeito. Os fortes são temidos na terra. Você não está a ver aqui, todos esses meninos aí estão a lhes fechar aí. Eu que afronto o regime, ninguém consegue nem sequer vir fechar a igreja. Aqueles que bajulam, lhes fecham, não sei o que, brincam com ele, depois abre, fecha, abre, tem que lhe levar a fazer pacto, aliança com eles, tem que lhe envergonhar em pleno, nas redes sociais, tem que confessar que ele pertence a não sei o quem, cozido. Aquele truque sempre dos comunistas russos de humilhar os seus adversários e depois trazê-los na convivência deles, falando a linguagem deles. Então, a lei do caos, criar caos para depois resolverem o problema. Por que é que eles não vieram fazer com Elias? Eles têm que respeitar o Elias. Elias não é um Ben Samuel. Elias não é um pentecostal, um padre. Elias veio do céu. Elias vem com violência. Elias tem espada. Elias é fogo. Elias queima. Elias mata. Elias te mata e te ressuscita se ele quiser. Elias te corta a mão e volta a te pôr a mão. Elias te corteja e depois te une outra vez se ele quiser. Elias te lança no inferno com a tua vida. Elias derriba, fortalece. Elias muda os tempos. Elias manda fogo. Elias mata. Sim, 400 profetas. Elias mata comandantes ou capitães com seus exércitos, sozinho. E dos povos ninguém que esteve com ele. Glória a Jesus. Então a brutalidade inspira respeito. Tem que respeitar os fortes. Os fortes são respeitados na terra. E por isso Paulo disse aos crentes, tem que se fortalecer no Senhor e no seu poder, para que possais ser havidos dignos de impor na terra diante desses que brincam. Paulo impôs respeito. Não temeu a adversidade e confessou que morrer para ele era lucro e viver era Cristo. E não temeu a morte. Entrou até nos territórios dos assassinos, dos ditadores, pregou, foi preso, mas ninguém conseguiu tirar a vida dele, porquanto aquele que lhe enviou é maior do que os seus adversários. Onde estão seus inimigos hoje? Todos pereceram. Ok? Aleluia! Glórias ao Filho de Deus. Então eu estava a dizer que eles querem mudar
uma nova ordem, mas na verdade isso tudo são sintomas do segundo selo que se abriu. É necessário que eles se ataquem. É necessário que vão a um confronto. Eu já vos anunciei que haveria um confronto por causa do crescimento da China. A China cresceu de tal maneira, então os americanos iriam provocar uma guerra para poderem humilhar a China e acabar com toda essa supremacia, ou então competição. E já conseguiram os americanos. E Donald Trump os provocou até a exaustão. Provocou todos até a exaustão. Agora estão a responder. E agora vocês todos viram a tentativa da mudança das peças que existem. Depois da Segunda Guerra Mundial, a coligação que ganhou a guerra, isto é o Ocidente, formaram uma nova ordem. E vivemos nessa nova ordem, nessa ordem que veio da Segunda Guerra Mundial. A cabeça está os americanos e com seus coligados ocidentais. Nem mesmo os comunistas soviéticos conseguiram impor, teriam dividido o mundo em uma parte, mas ainda assim foram aniquilados, porquanto os americanos e os ocidentais prevaleceram. E o Putin, o sobrevivente, o toico, o remanescente do sovietismo, se levantou com muita força e está a tentar levantar outra vez o soviético. Mas sabendo que não vai conseguir, agora se alia ao seu filho, que se torna agora seu chefe. Isso é muito forte, né? Como um filho se tornar teu líder, teu pai. Isso é contradição. Jesus disse que o filho não pode ser maior que o seu pai, nem o servo ao seu senhor, nem o discípulo ao seu. Agora a China se tornou senhor dos seus patrões soviéticos. Revelação, né? Ok. E eles se congregaram. Eu vi lá os 3 poderes mundiais, menos um, que é a América. E estão a falar a mesma linguagem. Vamos acabar com os americanos. Vamos destruir o Ocidente. Vamos humilhar o Ocidente. Mas eles se esqueceram que os americanos têm as chaves do segredo do mundo. Eles se esqueceram que os americanos, eles vão até o fim. Eles se esqueceram que os americanos serão substituídos pelo anticristo. Eles se esqueceram. Então, é uma forma somente de levá-los ao conflito. E já está. Você pode ver a supremacia chinesa. Você pode ver o presidente chinês com o nariz empenhado. Você pode ver o Putin aplaudindo, como quer dizer que desta vez, sim, ok. Mas a América não foi surpreendida. Quem pensar que os americanos foram surpreendidos com a tecnologia chinesa se enganou. Porque o mundo espiritual é maior do que o físico. Quem tem o espiritual tem o domínio das coisas. E eles têm o segredo. Por isso você vê, existem 13 sóis em cima da insígnia americana. 13 sóis, 13 estrelas, 13 frutos, 12 flechas. Ok? Esquecem isso. E esse é o nível de Lúcifer, não dos principados, não. Quer dizer que americanos estão a dizer, nós estamos com Lúcifer. Vocês estão com os principados da ira. Que vêm depois do Lúcifer. Eles estão dizendo, nós estamos acima de vocês. Ainda que não cheguemos lá, porque o único que vai chegar lá é o anticristo. Nós temos a cobertura da 8ª cabeça. Vocês estão abaixo de 7. Como é que vocês vão conseguir me tirar? Se eu tenho o monopólio do poder, como diz o puto arcanjo,
A América está a dizer, eu tenho o monopólio do poder. Vocês brincam com os ocidentais. Brincam com a França, com a Alemanha, brincam com Portugal, que é a cauda da Europa. Brinquem com a Inglaterra, mas não brinquem com os norte-americanos. Então, mas o conflito é iminente. O choque dos planetas. O Sol contra Sol. Ouviu? Todos eles são sóis. O primeiro Sol, o segundo Sol, o terceiro Sol e o quarto Sol. Aqueles 13 que eu falei são horas, ok? As 12 horas do Sol, mais uma, 13. Uau, vão dizer, mas o Senhor me fala cada mistério? Sim. É a águia. Todos eles são águias, né? Mas ela é a quarta águia. Os 4 são águias, mas ela é a águia número 4. Que tem conexão direta com a antiga serpente, o querubim ungido. Ok? Mas isso tudo é o cumprimento da palavra de Deus. É o segundo selo que se abriu. A paz foi tirada na terra. E a ordem é se matarem entre eles, uns aos outros. E já começaram. E a paz foi tirada. E o cavaleiro com o cavalo e o seu cavalo vermelho já está em marcha. E ele está com uma espada bem aguda na sua mão. A ordem é se matarem entre eles. E o que é que você esperava? Pensaram que escapou? É o Fiaden. Não escapou, não. Nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Aleluia. Nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Aquilo que João foi ver está a se cumprir agora. E João viu um livro selado com 7 selos. E ninguém foi capaz na terra, nem no céu, nem debaixo da terra para poder tomar o livro nas mãos do ancião de dias. Mas o cordeiro que estava morto no meio do trono, como um cordeiro morto, aleluia, se levantou e tomou o livro que estava na mão do ancião de dias e começou a abrir os seus selos. E o primeiro selo se abriu, e o cavalo branco e o seu cavaleiro, e foi coroado e partiu para vencer. Aleluia! E foi lutar com as primeiras 3 cabeças do dragão. E foi com a flecha, com o arco. Sim. E depois de ferir as 3 cabeças, ele mudou de cavalo e também de armadura. Deixou de ser branco e virou vermelho. E mudou o cavalo também. O carro de guerra. Oh, cavalos de Israel com seus cavaleiros. Agora aqui já não tem mais um arco. E já tem uma espada. O arco ficou para trás. E a espada está no ar. Sim, matem-se os humanos. Uns aos outros. Tire a paz da terra. E ele vai marchar. Depois das 2 cabeças, também a sua arma vai ser trocada. E o seu cavalo também. E vai no preto. E vai receber uma balança para fundar a economia mundial. E depois disso, mais 2 cabeças. E vai trocar a sua arma. E vai receber a arma que se chama quê? Cuidado, a morte. Estará escrito na sua testa: o cavalo amarelo, o seu cavaleiro, morte. O inferno lhe seguia, ouviu e marchou. Glória a Jesus para aí enfrentar a 8ª cabeça. Aí terminaram as 7 cabeças. Sim, é o 4º selo que se abriu. E a 4ª parte dos habitantes da terra vai morrer. Vai haver danos na terra. Ainda bem que o tempo será muito curto. Negrura. Porque essa é a guerra de Elias com a antiga serpente. Os 2, não digo eternos inimigos, os 2 inimigos que foram descritos no livro de Gênesis vão se encontrar pela primeira vez aí. Desta vez não é para lhe ferir a cabeça, desta vez é para lhe degolar a cabeça.
Estás a ouvir? Moisés pegou na cabeça da serpente. Jesus feriu a cabeça... Moisés pegou a cauda da serpente. Jesus feriu a cabeça da serpente. Elias corta a cabeça da serpente. Oh, terra! Quem és tu, monte grande, diante de Zorobabel? Vai ser arrasado como uma campina. Essa será a guerra, aleluia, dos 12 inimigos. Esta é a guerra dos 2, onde ninguém poderá ficar de pé. Nem principado, nem potestade, nem satanista, nem rei, nem nada. E tudo ficará para trás. Estão a ouvir? Então se preparem para essas coisas aí. Mas se engana quem pensa que a China vai tomar o domínio mundial, que eles vão conseguir implementar a nova ordem mundial. Não. Os americanos, essa notícia hoje vai correr, sabe, né? Que o homem escolheu os americanos. E eu também disse, não os escolhi que vocês são justos. Eu disse como Marcelino. Preferiria os americanos do que os comunistas chineses. Mas tudo é diabo. Todos são meus inimigos. Todos são adversários. Todos vão levar no focinho. Alguém está doente entre vocês? Queres provar que o que eu falei é verdade? Queres provar? Queres saber que eu falei a verdade? Toca no meu cabelo e você vai ficar curado. E saberás que eu falei a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Toca no meu cabelo e saberás que eu falei a verdade. Tu que estás doente. Alguém está doente entre vocês? Toque no meu cabelo. Mas como vou tocar no teu cabelo se eu não estou ao teu lado? Pela fé, toca no teu telefone que estás a me assistir. Estarás a tocar no meu cabelo. E a dor, a enfermidade, hemorragia, câncer, HIV, tudo que é enfermidade no teu corpo, o vírus da morte, vai ser mais chocado pelo fogo que vai sair, glória a Jesus, do teu ecrã. Parece demônio. Toca. 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 Quem é que já tocou e a enfermidade se foi embora para confirmar a demanda? Qual demanda? Que eu falei a verdade. E eu sou o Elias que havia de vir ao mundo. Quem é que estava com uma dor terrível e tocou? Agora tem uns que vão implorar para eu lhes tocar. Eu disse, me toca você. Então usa a tua fé. Alguém me tocou. Todos te apertam e tu dizes que alguém te tocou. Sim, todos me apertaram, mas alguém que me tocou. E a virtude saiu de mim. Eu senti a virtude a sair de mim. Então me toquem e vocês vão ver, aleluia, a virtude a sair de mim. Quem é que já fez isso? Quem? Como Januário João Genin tocou e a gripe sumiu. A demanda só será confirmada não por uma testemunha, por duas ou mais. É verdade, ali se vai mesmo o segundo céu que está aberto. Estamos a sair fazer visita ao hospital municipal do Bengo. Foi muito forte, com muita colaboração dos médicos, curas, milagres. Obreira Marcela Gomes e Alice Martins e a dona Melita Neves. É muito forte, pá. Cooperação dos médicos e enfermeiros, eles já sabem que esse aqui é o exército de Elias. A febre do meu bebê passou, Hilda Manuela. Então, mais de 2 testemunhas. Se fosse uma, não pode ser confirmada a demanda. Por 2 testemunhas, a demanda seria confirmada. E a palavra seria irrevogável.
Como disse Jesus, não está escrito assim na vossa lei? Eu toquei mediante minha fé. Que grande a paz que reinou em mim. Caroline Canés. 3. Aleluia. Mas quem? Mas quem me tocou e já experimentou? A dor da orelha esquerda sumiu. Sim, essa é a terceira que me tocou. Fátima Vilasto. Mas quem? É o Power. É? Pai, entrou aí um paquistanês, estava a cumprimentar e a dar glória a Deus por ti. Oh, hi, Paquistão, thank you very much, goodbye, bye bye. Dor nas gengivas saiu e com catarro na hora. Rutianga, mas quem? É muito forte, a minha dor de barriga passou. Marlene Vila Nova, mas quem? Estava de cólica intestinal antes do pai mandar, toquei no cabelo e toquei na barriga, sumiu a dor na hora. Railda Freitas. Os meus olhos esclareceram. Susana Kudima. Estavam fuscos. Mas quem tocou no homem? Wilma sentia paz. Meu braço estava doente e passou a dor. Maria Reis. Eu toquei e a dor das costas passou. Valdece. Toquei no seu cabelo, mas ainda estou com dor de cabeça e estômago. Não tocaste com fé. Possivelmente tocaste a duvidar. E se tocaste com fé, então a cura é um facto. A dor do pescoço passou. Paulina Bolué. Estava com dor, garganta doendo, fui curada, a dor sumiu. Maria Alva. Eu tinha dor no pé, sumiu. Ana Manuel. Toquei, a dor de cabeça já era. Rosa Benjamin. E alguém disse, tocou, mas ainda continua com a dor. Então Deus faz acepção de pessoas. Aí onde está o vosso problema? Essa multidão, como disse Paulo, uma nuvem tão grande de testemunhas. Como é que é? Como é que é, mulher? Eu estava com muita dor de bexiga, a dor sumiu. Ali já Al Jazeera, valente. A rótula da minha manca foi restaurada. A dor sumiu. Didio Mário. Meu filho tocou e cremos que já era. Antônio Paulo. Aleluia. Hã? Confirma aí, ó. Pessoal. Às vezes vai estar de serviço hoje. Temos um TikTok aí que o Cefero vai viajar hoje. Já mandei para contactarem ela. Toquei, pai, o catarro sumiu, Eulália. Dor de coluna sumiu, Joana José.
Mas quem? Eu toquei e sinto-me feliz, muito forte. Mendonça Abílio. Fomos recebidos pelas nossas vestes. Havia uma criança nos cuidados intensivos que vertia muito sangue na boca. A obreira Marcela colocou o áudio do pai no ouvido da criança. É incrível. A obreira Marcela, como é que é? Calma aí. Uma criança, a obreira Marcelo colocou o áudio do pai no ouvido da criança. É incrível, pai. O sangue parou de sair. Cachito recebeu a visita das mulheres de fé. Eu toquei, a dor da bacia passou. Celeste B. Hoje não vou ler mensagens de ninguém que está a pedir. Hoje vou mostrar que a fé resolve tudo. Nenhuma mensagem eu vou ler do quem está a pedir. A palavra é: toque nos meus cabelos e receba a cura. E receba a bênção. Não é só para cura. Qualquer pedido que estás a fazer a Deus, usa a fé, mas essa fé com atitude. E qual atitude? Toque no meu cabelo. Creia somente. Não vou ler nenhuma mensagem de pedido. Doravante vai ser assim. Porque essa colheita já deveria crescer. Os dessa colheita já deviam ser mestres. Hoje, em nenhum momento vou ler mensagem de um pedido. Não vou apenas escrever, não vou. Estou te abençoando. Toca na minha cabeça. Toca. Oh, aleluia. Se eu vou ler testemunhos, manda o teu testemunho. Manda o teu testemunho. Hoje é hoje. Então, como é que está, cubana? Revé. Daline Revé. Está caliente. Aí na terra da Cuba está caliente. Toca. Quem mais tocou? Quem viu a mão de Deus? Se você pode crer, eu não te disse que se você crer poderás ver a glória de Deus. Toca e vais ver a glória de Deus. Alguém me tocou. Reve, me toca. Glória a Jesus. Vais ficar cheio de alegria e paz, forças renovadas e bênçãos. Mesmo aquela terra cheia de pobreza e miséria, porquanto Satanás infernou através do pacto de um homem, mas que a sua libertação é um facto. Será destruído aquele pacto aí. E aquele povo vai ver luz. E como vão? E vão adorar o Rei da Glória. Custe que custar. Ela sai às 21 horas até chegar às 22. Mas amanhã vai entrar muito cedo. Pai, irmão da minha colega por 2 anos que não fazia as necessidades biológicas. O que aconteceu? Fisiológica, mas só por uma sua palavra do mestre já voltou ao seu normal. É incrível. Toca no meu cabelo, vocês que estão a entrar agora com dores. Ouviu, o Dorcelino? Não pede não, toca. Como a Wanderleia. Toquei no seu cabelo e a dor do meu pescoço parou. Ouviu? Alice Feca é muito forte, pai. Muitos testemunhos e curas e milagres. Vamos nos testemunhar no Zoom, pai. Já estamos de regresso a casa. Faze uma boa viagem. Debaixo da graça.
cobertura pelo sangue de Jesus. O favor de Deus esteja com vocês, livre de transtornos e constrangimentos, pois o anjo do Senhor está à vossa frente, à vossa retaguarda. Ó guerreiras, minhas forças foram renovadas. Fabiana, entra no Zoom para contarem. Eu toquei, Pai. Glória a Deus. O braço está bem curado. Tia Luzinha. Ouviu, Taimara? Em vez de ficar a pedir, toca no meu cabelo. Taimara Rodrigues. Toca e recebe. Oh, mulher. Muito escândalo no Tribunal Supremo. Eu vos avisei. Eu vos disse. Quando se perde a guerra, tem que esperar isso. A casa caiu. Não há cobertura possível. Feca, feca. Esse nome é mais de feca, feca, veio de onde? Eu conheci um colega que chamava-se Feca. O Feca. Ser irmão do Feca com a irmã do Feca. Toquei o estômago, ficou curado. Clara Silva. Incrível, Pai. Eu pedi confirmação a Deus sobre uma decisão. Ao mesmo tempo, o Pai me chamou pelo meu nome. Glórias ao Filho de Deus. Já era. Cubana, Revé. Glória, aleluia. Eu tive vizinha e foi grossa, panela, comida. Como é que é? Salgou, me queimou. E eu falei 3 vezes, Elias já está na sua terra. Passei o olho, a queimadura sumiu, Pai. Maria Antônia. Toquei agora, mestre, a dor que começou ontem no trabalho, no pescoço e ao ombro já passou. Martim João, aleluia. É incrível. Quem é que chegou agora e tocou e também já recebeu? Quem? Me toca. Toca-me e serás curado. Pode me tocar. Eu carrego a virtude. A virtude de curar está sobre mim. Quem me tocar vai ser curado. Aleluia. Me toca e recebe o que você está pedindo. A virtude não somente para curar, virtude para libertar, para abençoar, ou poder para tudo. Já me tocaste, já foste curada? Conta aí, Maria da Luz. O que aconteceu? Maria da Luz Rocha. Toquei e a febre desapareceu. Enquanto eu estou falando para as pessoas me tocar e o obreiro Coimbra está a me pedir. Esse é Coimbra. Toca-me, obreiro Coimbra. Gratidão estava com dor no coração, passou. Essa é a Lúcia Costa. Me tocou e a dor no coração passou. É incrível. Sabe o que é ter dor de coração? Sabe o que as febres passarem só por tocar num homem? Essa é a Maria da Luz. Sabe o que significa isso? Ainda tem pessoas que vêm para me pedir. Infelizmente. Esses são os mendigos espirituais. Não aqueles que ainda não entenderam estão a entrar agora. Aquele que já me entendeu naquela hora ainda está a clamar. Hã? Maria Antônia, estou muito feliz ao tocar no Pai. Dai-lhe Reve, forças novas. Muito forte.
Pela fé, os antigos viram as promessas de Deus se cumprirem. Eu também toquei, o mal-estar da gripe passou. Virgínia Bernardo. Mas quem me tocou? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu senti a virtude a sair de mim. Todos te apertam. E tu dizes, alguém me tocou? Sim. Todos me apertaram. A virtude só saiu para quem me tocou. E não para os que me apertaram. Aleluia. Alguém me tocou. O que aconteceu com Eduardo Ferreira ao me tocar? Manzila Domingos ainda está a pedir para a viagem dele. Quando eu estou a falar, me toca. Eu disse para uma criança que foi curada: o pai do apóstolo é bom. E a criança respondeu-me: o apóstolo não tem pai. Foi ele quem me curou. É muito forte, pá. Zita, Geraldo. Alguém me tocou. Eu toquei e a dor de bexiga. A dor baixa costas, pai. A dor baixou. Não entendi nada. Sumiu a dor. Baixa costas? Ok. A dor baixa costas sumiu. É debaixo do ventre, parece. Dor debaixo do ventre e das costas. Não há dor que suporta a virtude do alto. Amém. Eu prometi e eu cumpri a minha palavra, que não ia ler nenhuma mensagem dos pedidos, senão testemunho só. E assim, pelo menos, o povo vai se esforçar a crer. Ou você vai me tocar, ou você vai continuar assim. Me toca! Não há sacrifício em você me tocar. Qual sacrifício que há? Fale-me ainda aí. Tem sacrifício? Não. É como beber água. As minhas mãos não conseguem tocar. Estão paralisadas. Então me toca com tua cabeça. Nem que seja você vai me tocar com o pé, com o dedo do pé, com a cabeça, com a boca, com o cabelo, com as suas costas, com o peito, com o joelho, mas me toca. Toquei toda a opressão e mal-estar saiu do alto da cabeça até a planta dos pés. Renan, ouviu?
São os Luís, né? Os Luís de Camões. Luís de Camões. Tem muito problema com os Luís e as Luísas de Camões. Se até o povo do camarão, dos camarões, aí que comem camarão, tá até muita fé. Hein? Povo do arco-íris, o povo mais logo às 21 horas, a semana já se foi embora, já estamos a terminar o dia, eu acho que já são 18 horas, né? E assim, começar um novo dia, uma nova noite, um novo dia, e depois de manhã estaremos aí no que fica, depois de 7 dias. Batilé, chocolate, que vive sozinho. Esse teu nome é terrível, vive sozinho. Eu toquei e respirei fundo. Viu, Coimbra? Eu te falei, obreiro. Você é obreira ou obreiro? Eu te disse, me toca. Conseguiste? Respiraste fundo porque recebeste. Me sinto renovada. Dailine Reve. Luzia Bernardo. Já sim, mestre. 18 horas, né? O cabelo do pai aqui me guardou do ataque. Ouviu? Esse rapaz tinha cabelo. Quase que morreu. Ele estava numa posição. Eram dois. Não vou falar onde é que é. Mas que ele despediu outro companheiro dele, o guarda. Que eu estou aí a fazer nas cidades maiores. Estou a ver. Quando ele foi só, ouviu aí atrás tiros. Pu, 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 pu. Ele também levantou e já não voltou mais. Pegou na arma. Andou. Está a ver um grupo dos seus companheiros a virem para vir lhe socorrer. E por que aconteceu aí? Não, eu não sei. Só sei que eu me despedi para ir no banheiro, no capim, e deixei lá o outro. Eu também não sei o que aconteceu. Quando vieram encontrar um homem, eles mataram. E os homens andaram. E ele tinha o cabelo do homem. Ouviu o livramento que está acontecendo na terra? Hã? Muito obrigado, mestre. O bebê já está a brincar. Hilda Manoel, tua saquidilha tata. É muito forte, pô. Meus filhos também tocaram no pai. Fala aí, Coimbra. Tinham que os teus filhos. Incrível.
Susana, é muito forte. Ele me mandou o áudio ontem a me contar desse sucedido. O outro lhe mataram. Ele sentiu o desejo. Eles dois estavam a conversar no posto onde eles meteram. Ah, sentiu uma revolução. Falou, olha, estou a vir. Se ausentou, foi, só ouviu tiros lá onde... Ele levantou. Ô rapaz, não tivesse nem tempo de amarrar a calça, né? De amarrar o cinto. Andou. Quando voltaram com um grupo dos companheiros, está a encontrar o outro. Mataram ele. Levaram a arma dele. Estendido. Não é brincadeira, não. Eu vos trouxe Deus, pá. Senão esse rapaz já seria um cadáver. Pelo século dos séculos. Deus é incrível. O que é que ele faz? Viu? Aquele sentimento de ir para o banheiro, o que ele sentiu é o livramento. Ele não passou na cabeça dele que Deus estava lhe tirar dali. Não passou. Aquilo foram minutos. Minutos. O rapaz andou. O pecador morreu nos seus pecados. Quem lhe manda não quer. Não falar, Elias já está na terra. Possivelmente, se tivesse lhe falado, ele ia duvidar. Ele deve ser pentecostal ou é católico. Está consumado. Sim. A morte só procura levar os mortos desamparados pela vida. Outros mortos, a vida ainda está a lhes dar a oportunidade. A morte a reclamar o que é dele e a vida a dizer, não toque. Bye bye,
Auf Eden. Está consumado. Deus abençoe a todos vocês.